Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos para o nosso segundo encontro nessa série teológica acerca dos atributos exclusivos de Deus. No programa anterior, nós falamos sobre as definições teológicas da onipresença. No programa de hoje, nós traremos a fundamentação bíblica para este atributo. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. No programa anterior, nós destacamos aqui algumas definições teológicas da onipresença de Deus. Nós demos, na realidade, aqui 6 definições a partir do pensamento de 6 teólogos diferentes. Foram os seguintes: Eurico Bechstein, Henry Clarence Thyssen, Norman Geisler, Louis Berkhof, Augustus Hopkins Strong e Walter Brunelli. E à medida que nós fomos trazendo cada uma dessas definições, nós fomos comentando cada uma delas também. Nesse programa, entretanto, a nossa proposta é a seguinte: é nós adentrarmos mais a fundo neste atributo exclusivo da divindade, que é a onipresença, porquanto nós vamos utilizar a principal fonte do conhecimento de Deus, que, claro, é a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver os fundamentos bíblicos da onipresença divina. Então nós vamos começar. Comecemos a nossa fundamentação com alguns textos do Antigo Testamento que denunciam claramente o fato de ser Deus onipresente, isto é, de Ele estar em todas as partes, na sua totalidade e comportando-se de maneira peculiar em cada uma delas de maneira simultânea. Veja que essa colocação que eu acabei de fazer é uma síntese de todas as definições teológicas que nós vimos no programa anterior. E nós vamos começar a fundamentação bíblica com textos do Antigo Testamento. A proposta vai ser sempre essa, como nós dissemos no programa anterior. Cada atributo exclusivo, a gente traz um programa sobre definições teológicas e outro programa somente com a fundamentação bíblica. E o programa em que nós vamos falar sobre a fundamentação bíblica, a gente vai começar com o Antigo Testamento e depois vai para o Novo Testamento. Por quê? Porque em teologia existe uma coisa chamada revelação progressiva. O que é isso? É entender que a Bíblia Sagrada é a revelação progressiva de Deus. Deus vai se revelando cada vez mais à medida que as páginas sagradas vão sendo folheadas. De forma que Deus está revelado no Antigo Testamento, não tenha dúvida. Mas Ele está ainda mais revelado no Novo Testamento. Por isso que no programa de hoje nós vamos seguir esse princípio da revelação progressiva de Deus, sempre trazendo uma fundamentação bíblica com textos primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Está escrito em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24 o seguinte: veja que expressão maravilhosa, extraordinária. O próprio Deus toma os lábios do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, e diz o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Observe, queridos, que diferente dos falsos deuses pagãos, o Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, ele é único e é suficiente para satisfazer o ser humano nas suas múltiplas necessidades. Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe, exata e precisamente porque ele está perto e está longe, tá certo? Então, porque no paganismo havia o Deus de perto e o Deus de longe, o Deus do monte e o Deus dos vales. Um Deus para cada circunstância. Deus está dizendo: eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe, porque eu estou perto e eu estou longe ao mesmo tempo. Mas a parte do versículo que deixa muito clara a onipresença divina é a seguinte: porventura não encho eu os céus e a terra? Vimos no primeiro programa que Deus está com todo o seu ser em todas as partes ao mesmo tempo. E é exatamente isso que nós verificamos neste versículo de Jeremias capítulo 23. O próprio Deus
utilizando-se de Jeremias, usa o termo céu no plural. Percebeu isso? Ele não usa o céu no singular, ele usa o termo céu no plural. Assim, ele enche totalmente o vastíssimo espaço sideral com os seus bilhões de anos-luz de extensão. É outra coisa que a gente sabe nominar, não é? Bilhões de anos-luz de extensão, mas a gente jamais vai conseguir perceber isso na sua plenitude, a não ser quando da glorificação do nosso corpo, quando do arrebatamento da igreja. Então, ele enche o vastíssimo espaço sideral com seus bilhões de anos-luz de extensão, bem como ele enche o céu, que é a morada dos anjos, e o lugar onde está o alto e sublime trono que o profeta Isaías e o apóstolo João viram nas suas visões. Assim, quando Deus usa o profeta para dizer eu encho os céus, nós temos o primeiro céu que nós vemos durante o dia, essa abóbada celeste azul. Nós temos o segundo céu, onde estão as estrelas, o espaço sideral. Nós temos o terceiro céu, onde estão os anjos e a própria presença visível e perceptível de Deus. Mas Deus está dizendo, eu encho os céus e encho também toda a terra. Por ser Deus onipresente, ninguém pode se esconder dele. Por isso que é feita a pergunta, esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Não há segredos para o Senhor. Antes, porém, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e aí a gente já faz uso de um texto do Novo Testamento, está escrito o seguinte em Hebreus capítulo 4, versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Como Deus é onipresente, ele vê todas as coisas. E por ver todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Assim, nós podemos correlacionar a sua onipresença com a sua onisciência. Observe, o tema do programa em si é a fundamentação bíblica da onipresença. Mas, assim como nós vimos no programa anterior, que há uma correlação entre a onisciência e outros atributos de Deus, onipresença e outros atributos de Deus, nós estamos vendo que à luz da Bíblia também há essa correlação. Por quê? Porque entendam o seguinte, os atributos de Deus, exclusivos de Deus, as qualidades que somente Deus tem, e por isso Ele, somente Ele é Deus, elas atuam no seu ser em plena harmonia. Elas atuam no seu ser em plena consonância. Assim que nós podemos dizer que Deus é onisciente pelo fato dele ser onipresente. Ou seja, ele está em toda parte ao mesmo tempo e por isso ele sabe de todas as coisas simultaneamente e na sua totalidade. Ainda fazendo uso do Antigo Testamento para descrever a onipresença divina, nós temos um texto magistral, conhecidíssimo. É um texto clássico que eu acho que todos os teólogos usam, não é, no Antigo Testamento para fazerem menção da onipresença divina. Nós estamos falando aqui do Salmo de número 139. Salmo este no qual Davi, não é, que é o seu autor, o homem segundo o coração de Deus, ele discorre sobre a grandeza divina e os seus atributos. Nesse salmo, Salmo número 139, Davi não apenas fala sobre a onipresença divina, ele fala também sobre outros, não é, atributos. Mas, como o programa é sobre a onipresença, nós podemos destacar que o salmista reconhece a onipresença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando, a partir do verso 7, ele passa a cantar, e eu lembro a todos aqui que os salmos eram músicas, os salmos eram cantados, e ele está inspirado pelo Espírito Santo, declarando, dentre outros atributos, a onipresença divina. A partir do verso 7, ele começa a cantar da seguinte maneira: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Isso está registrado
no Salmo 139, versos 7 ao 10. Observe que Davi tentou imaginar um lugar, por mais longínquo que fosse, por mais remoto que fosse, uma terra, uma circunstância, um local onde Deus não estivesse. O que foi que aconteceu? Davi fracassou terrivelmente no seu intento, porque ele tentou imaginar um lugar, uma circunstância, alguma localidade onde Deus não estivesse e não conseguiu. Nem mesmo as mais profundas profundezas são contempladas com a ausência divina. Deus é e está em toda parte. É isso que Davi está dizendo. Ele está no céu, ele está no Seol, ou seja, ele está no abismo, ele está nas extremidades do mar, ele está absolutamente em toda parte, porque ele e somente ele é onipresente. Uma outra referência veterotestamentária, ou seja, uma outra referência bíblica do Antigo Testamento, que reafirma a realidade da onipresença de Deus, não é? E a onipresença em Deus, está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8 e o versículo número 27. Essas palavras que nós vamos mencionar agora, elas são palavras do sábio Salomão, quando da inauguração do templo do Senhor, aquele templo do Senhor que Davi, o pai de Salomão, intentou construir, mas Deus o impediu, porque disse que as mãos de Davi estavam cheias de sangue, mas que haveria depois dele um seu sucessor, que seria o seu filho, e que durante o reinado do seu sucessor, que seria Salomão, haveria paz em Israel. Seria um reinado de paz e de muita prosperidade. E esse sucessor de Davi, ele haveria de construir o templo do Senhor. E aí isso se concretiza na gestão de Salomão. Salomão constrói aquele templo, não é que era um templo muito grande, um templo extremamente suntuoso, um templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando esse templo ficou pronto e a sua inauguração estava prestes a ocorrer, Salomão fez uma oração de consagração do templo, uma oração de inauguração do templo. E um dos trechos dessa oração é o seguinte, veja aí, confira na sua tela. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Isso é uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificada. Observe que Salomão, na sua contemplação sobre a imensidão divina, ele fez uma afirmação muito profunda. Não é? E qual foi a afirmação profunda que Salomão fez? Disse, olha, eis que o céu e até mesmo o céu dos céus não te podem conter. Estão lembrados no programa passado que em uma das definições teológicas nós dissemos que Deus não ocupa o espaço de maneira circunscrita, ou seja, apesar de ele estar no espaço, apesar de ele estar em toda parte, ele não está circunscrito a um local. Isso se aplica perfeitamente ao que Salomão acabou de afirmar, pois ele diz, olha, essa casa que eu estou edificando, tu estarás nela, mas ao mesmo tempo essa casa não será o suficiente para te conter, para que tu esteja circunscrito a ela. Então, se o céu e o céu dos céus não são capazes de te conter, quanto mais esta casa que eu tenho edificado. Então, Salomão aqui nessa oração está contemplando a imensidão divina. E ele está dizendo, nem os céus, nem o céu dos céus conseguem conter Deus. Como ele é onipresente, Deus é onipresente, então, como dissemos, não é circunscrito ao céu, onde está o seu trono. Ao mesmo tempo em que está num alto e sublime trono, rodeado de serafins, Deus também está em todas as demais partes da criação. Prosseguindo nesta segunda reflexão, nós passaremos agora a comprovar a onipresença divina à luz do Novo Testamento. Observe, nós dissemos aqui que a nossa fundamentação bíblica vai ser sempre assim, usando textos do Antigo e do Novo Testamento. E há uma referência profundíssima escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes que estavam na cidade de Éfeso. Em Efésios capítulo 1, versículo 23, está escrito o seguinte: e a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche todas as coisas em toda a parte. Veja que declaração maravilhosa do apóstolo Paulo, que sem sombra de dúvida
foi o maior teólogo da cristandade. E por que eu estou dizendo que Paulo foi o maior teólogo da cristandade? Porque ele desfrutou da inspiração do Espírito Santo. E é bom aqui que a gente abra um parêntese para deixar isso bem claro para toda a audiência. Por mais brilhante que qualquer teólogo tenha sido depois do fechamento do cânon das Escrituras, ou seja, depois da escrita do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, então, depois desse fechamento do cânon, por mais brilhante que tenha sido um teólogo, ele nunca desfrutou da inspiração singular do Espírito Santo que somente os escritores da Bíblia Sagrada desfrutaram, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, por mais brilhantemente que alguém possa escrever, refletir, pensar e contemplar Deus, ele jamais refletirá, pensará, escreverá sobre Deus desfrutando dessa inspiração singular do Espírito Santo, porque essa inspiração foi somente para os autores, para os escritores dos livros da Bíblia Sagrada. E um deles, é claro, o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo, além de ter sido um instrumento para escrever cerca de 13 livros do Novo Testamento, ele também era teólogo, era um filósofo, era um grande pensador. O Espírito Santo iluminou e inspirou a mente dele para escrever coisas sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o mundo espiritual, de forma que o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, foi o maior teólogo da cristandade, porque ele desfrutou da inspiração singular do Espírito Santo para escrever sobre Deus e sobre as coisas espirituais. Então Paulo diz que o Senhor, Jesus, ele preenche a sua igreja. Lembremos que a igreja é o conjunto dos salvos de todos os lugares, de todos os tempos, os remidos do Senhor. Assim, Cristo revela a sua onipresença por meio da igreja. A igreja está em toda parte, logo Cristo também está em toda parte. Ou seja, o próprio Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. E por que Jesus disse, aí estou eu no meio deles? Porque ele é onipresente. Você pode estar se perguntando, mas não é Deus que é onipresente? Como é que Cristo é onipresente? Porque aí já vem um outro conceito, né? uma outra realidade bíblica, que é a doutrina da Trindade. O Deus a quem nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro, o Deus da igreja, é um Deus uno quanto à essência. Ele é uma só essência. Porém, esse Deus que é uno quanto à essência, ele é trino quanto à personalidade. Ou seja, no ser divino, no ser único de Deus, coexistem desde toda a eternidade 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito Santo e o Espírito Santo não é maior do que o Pai, do que o Filho. Veja, essa é uma doutrina sobre a qual a gente vai refletir depois, mas, sem sombra de dúvida, é uma das doutrinas mais profundas da Bíblia Sagrada, a doutrina da Trindade. Nós sabemos o suficiente pela Bíblia que a Trindade é uma realidade, mas nós jamais, aí eu digo sem nenhuma dúvida, nós jamais perscrutaremos, penetraremos, entenderemos na sua totalidade a Trindade. Por quê? Porque Deus sempre será Deus e nós sempre seremos suas criaturas. Alguém pode até se perguntar o seguinte, e na eternidade? E no céu? Será que a gente não vai conhecer na sua totalidade a Trindade? Eu afirmo que não. A gente vai conhecer e prosseguir em conhecer a Trindade por toda a eternidade, sem jamais perscrutá-la na sua totalidade, na sua profundidade. Por quê? Porque, como eu disse, Deus continuará sendo Deus. Deus será para nós no céu uma fonte inesgotável de entendimento e de conhecimento, tá certo? Por isso que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e por isso que eu estou abrindo esse parênteses para dizer que quando Cristo diz que é onipresente, ele está dizendo que Deus é onipresente porque Cristo é Deus. Mas também, na chamada Grande Comissão, Cristo deu aos seus discípulos uma palavra de ânimo, uma palavra de consolação, que é extensiva a todos os cristãos de todas as épocas e de todos os lugares. E que palavras foram estas que Jesus proferiu aos seus discípulos, já depois de ressuscitado, na chamada Grande Comissão? Vejamos então, está em Mateus capítulo 28, versículo 20, você pode conferir comigo. Ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Observe, queridos, que Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. E, portanto, Jesus não pode mentir. Jesus não pode mentir. Nós vamos estudar a onipotência divina e vamos ver que a onipotência divina é o atributo segundo o qual Deus pode tudo o que Ele quer. Mas tem coisas que Deus não pode. Não é porque Ele não tem poder para fazer, é porque Deus só pode e só quer aquilo que está de acordo com a sua natureza santa. Tá certo? Então, Jesus sendo a testemunha fiel e verdadeira, Ele não pode mentir. Então, Ele só poderia ter feito essa afirmação se Ele fosse onipresente. Que verdade consoladora a onipresença divina nos traz. Porque Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus subiu ao céu e continuou com os discípulos, é porque Jesus pode estar em mais de uma parte ao mesmo tempo, porquanto Ele é, e somente Ele é, onipresente. Que bom é saber que o nosso Redentor, Senhor e Rei está conosco todos os dias da nossa vida, nos bons e nos maus, ou seja, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de fartura e nos dias de escassez, nos dias de alegria e nos dias de tristeza, nos dias de saúde e também nos dias de enfermidade. Essa é uma verdade consoladora e essa é uma verdade da qual os cristãos não abrem mão em hipótese alguma, porque ainda que nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada, nós teríamos a experiência de tê-lo ao nosso lado, de senti-lo na nossa alma, de ver e perceber que Ele nos guia em todos os momentos, de forma que a onipresença divina não é apenas uma verdade teológica, não é apenas uma verdade para ser intelectualmente contemplada, não. A onipresença divina é uma verdade para ser experimentada, vivenciada. E quando a gente experimenta essa onipresença, a gente recebe o consolo, a gente recebe o conforto, a gente recebe a serenidade, mesmo em dias maus, como os que nós estamos vivendo. Nós recebemos essa tranquilidade, porque quando a gente sente a presença de Deus, do onipresente Deus, do imenso Deus, todas as demais coisas são apequenadas, todas as demais coisas diminuem perante a grandeza do Deus a quem nós servimos. Queridos, há várias outras referências neotestamentárias, ou seja, do Novo Testamento, que comprovam a onipresença divina, mas nós nos damos por satisfeitos em citar apenas mais uma, a saber, Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Assim diz o texto sagrado: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Queridos, a Bíblia não deixa nenhuma margem para dúvidas. Sem sombra de dúvida alguma, Deus é onipresente, isto é, Ele está em toda parte, com todo o seu ser, em todos os lugares, simultaneamente e comportando-se de maneira peculiar em cada um deles. Assim, nós encerramos essa segunda reflexão sobre os atributos exclusivos de Deus. Lembrando, nós teremos 10 programas sobre os atributos exclusivos de Deus e nós dedicaremos 2 programas para cada um desses atributos. Esse é o segundo programa sobre a onipresença. No anterior, definições teológicas. No programa de hoje, como vocês viram, fundamentação bíblica que nós consideramos a mais importante, porquanto a teologia que nós defendemos e pregamos e anunciamos é a teologia bíblica. Nós vamos ficando por aqui e se você se sentiu abençoado e edificado por esse programa, o Teologia Viva, eu quero pedir que você compartilhe ao máximo o link desse programa com todos os seus amigos, seus contatos, nos grupos de WhatsApp, quem sabe até grupos familiares, enfim. Nós vamos ficando por aqui, como dissemos, e no próximo programa nós vamos abordar um outro atributo exclusivo da divindade, que é a onipotência. Você não pode perder, eu espero por você. Até lá.